Então, mais uma parte da revisão da matéria de grego. Perfeito e o mais que perfeito. O perfeito é um tempo verbal que expressa a completude da ação, bem como o resultado da ação. Isso aqui é uma coisa, como nós vamos ver, que é importante para o perfeito. A completude e o resultado. Então, é diferente do perfeito em português. É caracterizado pelo radopiamento. Eu tentei traduzir radopiamento com reduplicação, enfim. Significa que dobra lá a primeira letra, tem umas regras para fazer isso. Vamos ver em seguida. Então, o que o perfeito, o verbo no perfeito, no grego, ele explica? Vamos imaginar que eu estou contando alguma coisa. E aí eu vou escrever isso aqui que eu estou contando em grego. Se eu quero contar uma coisa que aconteceu no passado, e essa coisa foi pontual, eu vou usar o auristo. Então, por exemplo, se eu disser, fui no supermercado ontem, é uma coisa que aconteceu pontualmente, eu fui, voltei e acabou. Então, eu vou usar o auristo indicativo. No Evangelho, quando se diz lá, Jesus entrou na cidade, Jesus curou o cego, Jesus falou, tudo isso está no auristo indicativo. Por quê? Porque é uma coisa que aconteceu no passado e que é pontual. Se eu vou dizer uma coisa que aconteceu no passado, mas que o resultado dessa ação chegou até hoje, no momento que eu estou contando, então eu uso perfeito. Então, por exemplo, se eu disser, fui ordenado padre em 2020, é uma coisa que aconteceu no passado, eu fui ordenado, mas esse estado chegou até hoje. Então, quando se usa o perfeito na língua grega? Quando você vai dizer algo que aconteceu no passado, mas cujos efeitos estão presentes até hoje. O resultado da ação é presente. Aí a diferença entre usar o auristo e usar o perfeito. Uma ação concluída pode se manifestar de duas maneiras distintas. Perfeito estático indica um estado presente que resulta de uma ação passada. Nesse caso, o perfeito é traduzido em português geralmente com presente. Ou perfeito resultativo indica o resultado atual de uma ação concluída. Aí tem o exemplo aqui, né? Kektemai, do verbo ktaomai, adquirir. Pode ser traduzido como eu possuo. Então, como que a gente pode resumir esse negócio de perfeito estático e perfeito resultativo? Tudo depende da hora de traduzir. O perfeito estático eu vou traduzir como presente. O perfeito resultativo como pretérito perfeito. Na hora de traduzir, eu tenho que pensar o que eu quero enfatizar. Se eu quero enfatizar a ação lá do passado que produziu o resultado, então eu vou usar o pretérito perfeito. Ou seja, eu vou usar o passado, né? Então, eu dei o exemplo aí da ordenação. Se eu quero enfatizar a ação da ordenação que aconteceu em 2020, eu vou dizer, fui ordenado padre. Então, o fui, pretérito perfeito, eu estou enfatizando essa ação que aconteceu no passado. No grego vai ser tudo perfeito. Tempo perfeito, que é uma coisa que aconteceu no passado, cujos resultados chegaram agora. Se eu quero, na hora de traduzir, enfatizar não a ação lá do passado, mas o resultado que é presente, aí eu vou usar o tempo presente. Então, eu posso dizer assim, sou um padre ordenado. Significa que eu fui ordenado nesse momento? Não. Mas o resultado da ação, ou seja, ser um padre ordenado, é que é presente, ainda que essa ação tenha acontecido no passado. Então, as duas formas de traduzir. Aí você vai ver o que você quer enfatizar na sua tradução. Porque o tempo perfeito do grego, ele tem essas duas dimensões. Tem dois tipos de perfeito. Tem o perfeito fraco
que é o tipo mais comum. A marca típica desse tipo de perfeito é essas duas letras aqui, capa alfa, K. Como que eu faço para conjugar um verbo no perfeito fraco, que a maioria dos verbos é perfeito fraco? Eu vou pegar a primeira sílaba do verbo e vou duplicar. Vamos ver mais à frente como se faz isso. Então, primeira característica, reduplicação. O tema do verbo, ou seja, aquela parte do verbo que não varia. E as desinências. Quais desinências? Essas aqui. Ka, kas, ken, kamen, kate, kasi. Perfeito ativo forte. Ele não tem o sufixo ka. E no radical do verbo, a gente vai ver que ele sofre uma mudança. E aqui que está a dificuldade quando nesses verbos, que graças a Deus é a minoria, que tem o perfeito ativo forte. Eles mudam demais. Então, quando está no perfeito, o verbo é bem diferente do que é o que a gente tem costume do presente. E é como se o verbo, assim como no auristo, em algumas formas do auristo muda o radical, no perfeito ativo forte também muda. Quais são as desinências? Em geral, ocorrem em verbos antigos, frequentes e irregulares. Tem a reduplicação, ou seja, a primeira sílaba lá, ela é duplicada. O tema verbal é alterado, por isso é mais difícil identificar do que os demais. Então, você vê lá um determinado verbo, está no perfeito ativo forte. Aí você vai procurar a forma dele no presente. Se for perfeito ativo forte, você vai ter um pouco de dificuldade, porque possivelmente o tema verbal ele foi alterado. Então, se você não conhecer o verbo, aí realmente vai ficar complicado. Graças a Deus, hoje você joga na internet o que você acha, qual que é a forma do verbo no presente, né? E as desinências. Se a gente for reparar, qual a diferença entre a desinência do perfeito fraco e do perfeito forte? O capa. Então aqui, ó, alfa, as, en, amen, ate, assim. É igual essa outra, com a diferença que não tem o capa. Como que eu guardei isso aqui? Perfeito fraco. Por que ele é fraco? Porque ele precisa do capa, senão ele não consegue. Então, todas as desinências dele tem o capa. Perfeito forte. Ele não precisa do capa para nada, então não precisa pôr. No mais, é decorar essas desinências aqui. Regras do aumento. Eu coloquei aqui 6 regras, sintetizando aquilo que tem nas gramáticas. Que às vezes a gramática quer ser muito específica. Então, eu tenho uma resumida aqui para ficar mais fácil. Então, aqui as regras do aumento do perfeito. Os verbos que começam com consoantes simples. Então, liu, por exemplo, começa com lambda. Como que eu faço a duplicação de liu? Eu pego lambda, acrescento epsilon, e aí a forma dele no perfeito vai ser lelu. E aqui a desinência, né? K. Lelu K. Então eu dupliquei a primeira consoante. Se é uma consoante simples, eu repito ela e acrescento o epsilon. Então essa é a primeira regra. Segunda regra. Em consoantes aspiradas, ou seja, aquelas que, digamos assim, é como se passasse ar na hora que eu estou pronunciando. Por exemplo, hu, ou theta, ou ri. Então ela tem algo de aspirado na hora de pronunciar. Eu vou repetir, mas não a consoante aspirada. Eu vou repetir o som correspondente a esta consoante aspirada com uma consoante comum. Então, por exemplo, se o verbo originalmente ele começa com fü, eu vou dobrar
a primeira sílaba, mas com o som correspondente em vogal simples, ou seja, pi. Os latinos não escreviam fi com ph, então na hora de dobrar o ri, eu vou dobrar só o som de p, ou seja, pi, pi, epsilon. O θ não é equivalente ao th, em inglês eles não reproduzem esse som usando th. Então na hora de dobrar a primeira sílaba com θ, eu vou acrescentar um tal epsilon. E o ri, ele seria, se fosse para escrever o som dele, seria correspondente a um kh. Então, na hora de dobrar a primeira sílaba, se tiver um ri, né, eu vou dobrar ele com o som de k. Então, vou colocar o k, epsilon. Terceira regra, verbos que começam com rho. Então, o rho, como ele tem um som muito peculiar, você acrescenta um epsilon antes e dobra o rho. Ou seja, você coloca duas vezes a letra rho. Então, ripto vai virar ré, ri, fá. Verbos que começam com consoantes duplas. Tem consoantes que têm sons duplos. Por exemplo, zeta. Se fosse em português, seria DZ, né? Zeta. Psi, que é pi, som de P, som de S, psi. Ou xi, que é o som de K e o som de S, de sigma. E aqui não é uma consoante dupla, mas funciona como se fosse, né? Que é o gama, ni. Então, verbos que começam com essas quatro consoantes, acrescenta-se o epsilon anteriormente. Então, psego vira psega, psenka. Temas que começam com vogal ou ditongo. Então, aqui começa com uma vogal. Essa vogal ela vai ser aumentada. Então, aqui nós temos um alfa e vai virar um eta, semelhante ao que tem o que acontece no imperfeito. Então, quem não se lembra o que acontece no imperfeito, vai lá no vídeo do imperfeito, dá uma revisada lá, como que é o aumento. E o que muda no mais que perfeito? Porque tudo aqui, essas 5 regras são do perfeito. Então, consoante simples, consoante aspirada, quando começa com rho, consoante dupla, vogal ou ditongo. O mais que perfeito vai ser igual. Mesma coisa que acontece, esse reduplicação, né, radopiamento, que acontece no perfeito, vai ter no mais que perfeito. Com a diferença que além da duplicação do perfeito, igual aqui, ó, leluca, você ainda acrescenta mais um é. É o mais que perfeito. Então, o mais que perfeito de Liô é leluken. Então, aqui, um exemplo. Já tinha mostrado lá as desinências, né? As desinências estão aqui no verbo. Então, Liô vira leluca, lelucas, leluken, lelucamen, lelucate, lelucassim. Lembrando que dual, minha professora mexe com grego tem 8 anos e nunca viu. Então, é uma coisa raríssima. Conjuntivo. A gente vai ver aqui que nos demais tempos, as desinências são as comuns. Então, se a gente olhar o conjuntivo do presente, e se a gente olhar aqui, qual que é a diferença? Que o perfeito tem um aumento, né? Tem a duplicação aqui, e tem o capa. Fora isso, são as mesmas desinências do presente, no conjuntivo, no optativo e no imperativo. No particípio, aí eu vejo que tem diferença. Se a gente olhar que as terminações não são aquelas terminações que a gente está acostumado do particípio presente. Como que
eu identifico facilmente que é um particípio perfeito por causa do rodopiamento aqui, que aumenta uma sílaba, né? Como foi explicado lá nas regras. No mais, você decorou ali as desinências do indicativo, o resto são as desinências normais do presente que a gente já está acostumado. Perfeito ativo forte. Lembra lá, o fraco, ele é tão fraco que ele precisa do capa. O forte, ele é tão forte que ele não precisa. Só que o perfeito ativo forte, ele muda a raiz do verbo. Então, aqui o verbo vira uma outra coisa. O verbo faz a harmonização facial. Esse verbo aqui, a forma dele no presente é leipo. Na hora de passar ele para o perfeito, você tem o aumento. Então, você pega o lambda aqui, vira le. Só que aí o leip, que seria a raiz desse verbo, o leip, ele muda, ele vira loip. Então, o problema é que cada um desses verbos muda de uma forma diferente. É nessa parte aqui que as gramáticas vão encher de regras, dizendo, tal tipo de verbo, quando é uma consoante oclusiva, muda de tal forma, quando é de... Aí você vai encher a cabeça de regra que você não vai usar, porque o texto já está escrito. Não é você que vai escrever, você tem que ler. E aí quando você vê lá que no começo do texto tem o lé, tem o bendito do lé, você vê as terminações, você sabe, isso aqui é um perfeito. No mais, é com o tempo. A gente vai pegando vocabulário com o tempo. Você vai lendo, aí uma hora você vai ver lá, leloipa. Você sabe que é do verbo leipo, é deixar. No mais, as desinências é igualzinho a do perfeito ativo fraco, com a diferença que não tem o capa. Então é a, as, en, amen, ate, assim. Então é leloipa, leloipas, leloipen, leloipamen, leloipate, leloipasi. Conjuntivo, mesma coisa, as desinências igualzinho do presente. Optativo, desinências igualzinho do presente. Muda é só o indicativo. Imperativo, mesma coisa. E o particípio, as terminações, como eu disse anteriormente, elas mudam em relação àquilo que a gente está acostumado no particípio presente, mas se identifica facilmente pelo rodopiamento, pela reduplicação, né, da primeira sílaba. Mais que perfeito. Do tema do perfeito, deriva diretamente o mais que perfeito ativo, o qual, além do rodopiamento, apresenta também o aumento. Então, além de aumentar uma sílaba no começo do verbo, você ainda coloca um épsilon. Em termos de aspecto, esse tempo indica uma ação concluída no passado. Ela teve resultado, mas resultado também é passado. Geralmente é traduzida como pretérito perfeito ou mais que perfeito em português. Então, primeiro, vamos pensar aqui nesse aspecto, porque o grego é diferente do português. O português vem do latim. Tanto que qualquer tipo de verbo a gente fala o quê? É um tempo verbal. Porque no latim todo verbo é tempo. E no português todo verbo é tempo. No grego não. No grego é um aspecto. Vamos voltar ao exemplo que eu dei. Se eu quero dizer algo que aconteceu no passado, mas foi pontual, eu uso o auristo indicativo. Fui no cinema ontem. Aí eu posso escrever isso aí em grego, eu uso o auristo, que é uma coisa que eu fui lá e pronto, acabou. Fui, voltei, acabou. Uma ação pontual no passado. Se eu quero
Se eu quero falar de uma ação que aconteceu no passado, mas cujos resultados estão presentes hoje, eu uso o perfeito. Fui ordenado padre. Eu continuo padre hoje. Então, é uma ação que aconteceu no passado que continua no presente. Então, eu vou usar o perfeito. Por exemplo, os meus pais se casaram há 34 anos atrás. É uma ação que aconteceu no passado, o resultado continua até hoje, os dois continuam casados. Então, eu vou usar o perfeito. Quando que eu uso mais que perfeito? É quando a ação é no passado, ela produziu o resultado, não foi só uma coisa assim pontual, mas esse resultado também é passado. Então, por exemplo, se eu dissesse, o santo cura da Ars foi ordenado padre. Se eu fosse escrever isso aí em grego, é uma ação no passado. O santo cura da Ars é lá do século XIX. Produziu a ação. Ele foi padre durante toda a sua vida. Só que essa ação também já está no passado, porque ele já morreu. Então, nesse caso, eu poderia escrever o cura da Ars foi ordenado padre, eu poderia escrever com mais que perfeito. Se eu quiser dar a ênfase de que é uma ação que aconteceu no passado, mas o seu resultado também já é passado. Agora, por que a gente pode traduzir como pretérito perfeito ou como mais que perfeito? Aqui não é uma questão do grego. Aqui é uma questão do português. O português é um filho obediente do latim. O latim tem uma coisa chamada consecutio temporum, ou seja, o verbo que eu vou usar na frase, ele diz respeito à relação de tempo entre as ações que eu estou colocando no texto. Então, se eu quero dizer algo que aconteceu no presente, eu vou usar o tempo presente. Se eu quiser dizer algo que aconteceu antes do presente, eu vou usar o pretérito perfeito. E se eu dizer uma terceira coisa que aconteceu antes desse pretérito perfeito aqui, eu vou usar o mais que perfeito. Então, em português, não em grego, prestem atenção. Em português, mais que perfeito significa uma ação que aconteceu antes do perfeito. Exemplo. Eu posso, vou falar aqui uma frase de coisas que estão no presente. Estou estudando o texto, estou lendo, vejo os tempos verbais, conjugo os verbos, tudo presente. Aí eu quero, no meio desse monte de ação que estou descrevendo, eu quero falar uma coisa que aconteceu antes do presente. Aprendi essas coisas ano passado. Então, o aprendi está no pretérito perfeito. Por quê? Estou mostrando que essa ação aprendi, ela é anterior ao presente. Então, eu uso pretérito perfeito. Aprendi ano passado. Li muita gramática. Assisti muitos vídeos. E aí, se eu quiser falar uma coisa que aconteceu antes desse passado aqui do contexto que eu estou falando, eu vou usar o mais que perfeito, que quase não é usado porque acho que hoje em dia falta leitura, né? No tempo que existia literatura e leitura no Brasil, se usava mais o mais que perfeito. Agora deve ter umas 15 pessoas que sabem usar mais que perfeito. Então, estava falando, eu estudo, eu leio, etc e tal. Estudei essas coisas no passado, eu li, conjuguei os verbos, aprendi, porque eu me matriculara no Instituto Patrístico. Matriculara é um verbo que está no mais que perfeito. Por que eu usei o mais que perfeito? Porque eu quero dizer que essa ação de se matricular foi antes das ações que eu estava descrevendo no pretérito perfeito. No português, por causa do latim, os verbos têm relação uns com os outros. Então, se o que está lá no texto grego está antes do presente, eu vou usar o pretérito perfeito. Se o que está lá no texto grego tiver antes de uma outra ação que também é no passado, aí eu vou usar o mais que perfeito. Então, eu tenho que olhar o contexto para saber como que eu vou traduzir. E como que eu vou passar para a consecutio temporum do português
aquilo que no grego não é tempo. Mais que perfeito lá é um aspecto verbal, não é tempo. E só uma curiosidade aqui, se eu estou contando uma coisa aqui que aconteceu no passado, e aí eu quero dizer uma outra coisa que é contemporânea, aí se usa o imperfeito. Então, por exemplo, estou falando lá, aprendi grego na mesma época em que eu estudava, então aqui imperfeito, né? Estudava latim. Por que eu usei imperfeito? Porque eu quero dizer que essa época que eu estudava latim é contemporânea à ação passada que eu estava narrando. Então, vamos adiante. O mais que perfeito nunca expressa em grego uma relação de anterioridade em relação a outra ação passada. Como eu já disse aqui em cima, o mais que perfeito em grego não tem consecutio temporo, não tem. Então eu posso usar o mais que perfeito numa frase em que na hora de traduzir, eu vou traduzir com pretérito perfeito, como eu já expliquei aqui. No latim, não. Se a gente está estudando mais que perfeito latino, ele é igualzinho em português. Então aqui, o mais que perfeito, ele tem o mais que perfeito ativo fraco e o mais que perfeito ativo forte. Qual que é a diferença? O mais que perfeito ativo fraco tem o capa. Igualzinho o perfeito. Então ele é tão fraco que ele precisa do capa. O mais que perfeito ativo forte é tão forte que ele não precisa do capa. Mas acontece o mesmo fenômeno lá que a gente viu no perfeito, ou seja, a raiz do verbo ela muda. No mais, as desinências são as mesmas. Então, aqui o verbo lyo, né, soltar. Elelyke, elelykes, elelykei. Elelykemen, elelykete, elelykesan. Aqui o verbo, o mesmo que a gente usou aqui, leipo. Eleloipe, eleloipes, eleloipei. Eleloipemen, eleloipete, eleloipesam. Por que aqui no mais que perfeito a gente tem essa conjugação alternativa? Essa conjugação aqui, que é mais padrão, é mais usada, ela é mais recente. Essa conjugação alternativa talvez se encontre se você estiver traduzindo um texto muito antigo. Por exemplo, você está traduzindo, sei lá, Homero. Então, talvez, quando você encontrar um mais que perfeito, você vai encontrar nessa outra forma que é alternativa. Mas na maior parte dos textos, você vai achar essa forma mais moderna, que com mais moderno eu quero dizer que tem, sei lá, 2.400 anos. É Platão para frente. Só se for um texto muito arcaico que tem essa outra forma aqui. E a diátese médio-passiva. A diátese médio-passiva não é difícil porque as desinências dela são iguaizinhas às do presente. Então, mai, sai, tai, meta, the e n, tai. Mesma coisa aqui, o mais que perfeito. O perfeito, então, se parece com o presente, passivo. E o mais que perfeito, com essa exceção aqui, se parece muito com o auristo, médio passivo. Mas, de toda forma, treinando muitas vezes aqui a diátese, a gente acaba pegando. Na hora de ler um texto, o que vai me ajudar a saber que é médio passivo do perfeito? O aumento. Então, aqui, ó, lé, lumai, lé, lusai, lé, lutai, lé, lumetha, lé, lusthe, lé, luntai. Elelumen, eleluso, eleluto, elelumetha, elelusthe, elelunto. Então, seguindo as regras aí, que como já foi falado.
Lembrando que para traduzir algo que está no passivo, no português a gente faz uso de verbos auxiliares. No caso aqui o verbo ser. Ser, estar, né? E por fim, um argumento que eu vejo muito pessoal usando, que lá no Evangelho de Lucas, para falar de Nossa Senhora, nós temos lá a palavra keharitomene. Aqui o versículo do capítulo 1, versículo 28 do Evangelho de Lucas. Aí estava falando do anjo, aí diz aqui, kai eiselthon pros auten eipen. Então, eiselthon é um particípio. E o eis aqui, né? Preposição para indicar que está entrando. E entrando para junto dela, disse. Disse aqui, como vemos, está no auristo. Terceira pessoa singular, indicativo. E entrando para junto dela, disse. Haire. É o verbo alegrar. Haire. Keharitomene. Rokirios metasu. O Senhor contigo. Então aqui o verbo ser está subentendido, né? O Senhor está contigo, ou o Senhor é contigo. Se a gente pega keharitomene, ele é um particípio. Está vendo aqui o mene, não é próprio do particípio, esse finalzinho aqui, particípio feminino. Médio passivo. Nós vemos aqui que o verbo é karito. Lembra que na regrinha, quando começa com ki, a gente repete o som, primeiro som de ki, que é uma consoante aspirada, né? Em seguida colocar epsilon. Keharito significa que isso aqui é um perfeito. Então é um particípio perfeito, está aqui a reduplicação, médio passivo do verbo karito. Então vira keharitomene. Com keharitomene, em que caso está? No vocativo. Tanto que aqui está até separado em vírgulas. Porque no português, em geral, o vocativo você separa em vírgulas. Então, como que a gente traduz? Como a gente entende isso aqui? O fato de estar no perfeito, então não é um particípio perfeito, médio passivo, significa que é uma ação que aconteceu no passado, cujo resultado chegou até aquele momento que o anjo estava falando. Então, por isso foi escolhido esse verbo, nesse tempo verbal, né? Se fosse uma coisa pontual, seria auristo, não seria um particípio perfeito, seria um particípio auristo. Então, algo que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado? Charito significa preencher de graça, abençoar, agraciar, por assim dizer. Então, Maria foi agraciada no momento do passado e aquilo permanecia até aquele momento. Por isso, particípio perfeito. É esse o sentido. Só que aqui, o particípio perfeito médio passivo está substituindo o nome. Não está no vocativo? Ele está chamando ela de cheia de graça. O anjo não diz Kaire, Maria, Keharitomene, igual a gente reza, né? Ave Maria, cheia de graça. Não, ele não diz Maria. Haire, Keharitomene. Aí, não uma consideração a partir do grego, mas a partir da teologia, né? Na Sagrada Escritura, toda vez que Deus muda o nome de alguém, e aqui o anjo está falando em nome de Deus, ele está dando a essa pessoa uma missão. Então, se a gente tem lá em Abraão, quando ele tem o destino, ele tem a missão de ser pai de muitas nações. Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Pedro chamava Simão, Jesus muda o nome dele para Pedro, que aquilo está relacionado à sua missão. Como diz lá no Evangelho, sobre ti, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Então aqui, quando o anjo muda o nome de Maria, isso é uma missão que ela recebeu. Qual a missão? Estar
plena de graça, estar cheia de graça, estar agraciada. E o tempo verbal utilizado significa que é uma ação que aconteceu no passado, cujos efeitos permanecem até aquele momento que o anjo falava. Então, esse é o perfeito em relação ao particípio normal, né? Porque aqui não é um particípio conjunto, não é um particípio que tem função de verbo. Se traduz semelhante ao do presente, com a única diferença que ao invés de você colocar o verbo no presente, você vai colocar ele no passado. Então, não acho que seria necessário gravar um outro vídeo só para explicar como funciona a questão do particípio perfeito. Basta você ver o vídeo do particípio presente, tem também um vídeo do particípio auristo, pronto, basta. Você vai traduzir do mesmo jeito o particípio perfeito.